Muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal e isto basicamente é para dizer que chegou ao fim esta ronda europeia das equipas portuguesas, digamos assim, de todas, mas estamos aqui para falar das equipas portuguesas e eu queria vos dizer que daqui para a frente apenas Benfica e apenas Vitória o de Guimarães, estão presentes nas competições europeias. Isto acaba por ser curto para as ambições de Portugal de subir no ranking, acaba por ser duas equipas apenas, e sabemos que isto é a dividir as vitórias, os pontos obtidos são a dividir apenas, são a dividir pelo total de equipas que iniciaram, ou seja, o Futebol Clube do Porto, o Sporting, vão contar o Braga, vão contar para este cálculo, embora já não consigam somar, mas vai ter que se dividir por eles também, digamos assim. Acaba por ser algo de mau, mas por outro lado, diria que também ter o Vitória numa fase adiantada de uma competição europeia é algo positivo e ter o Benfica mais uma vez nos oitavos é algo também muito positivo. Para todos os efeitos, o Vitória passou à frente, não teve necessidade de jogar playoff e isso acaba por dar aqui uma frescura diferente à equipa de Guimarães, ou seja, aqui Luís Freire perdeu muitos jogadores, chegou há pouco tempo ao clube e perdeu muitos jogadores, acaba por ter aqui algum tempo extra, por exemplo, estas 2 semanas não jogou playoff, deu aqui mais algum tempo, semanas limpas para trabalhar aqui os seus princípios de jogo, as suas ideias, e depois também aqui Bruno Lage vai ter daqui para a frente que disputar todas as frentes, ou seja, o Benfica jogou agora o play-off da Liga dos Campeões e vai ter já no final do mês também mais uma eliminatória da Taça de Portugal frente ao Braga e está aqui na reta final do campeonato também. O Futebol Clube do Porto, que vem atrás do Benfica neste momento, fica livre, já não está na taça, a taça de Liga já passou, as competições europeias também já passaram, portanto, o Futebol Clube do Porto livre apenas e só para o campeonato e o Sporting tem ainda a taça de Portugal e o campeonato. Portanto, aqui vai entrar muita gestão física, dá para perceber que o Benfica está muito fatigado e começam a aparecer as lesões. O Sporting já tem lesões para dar e para vender e já entrou na fase das lesões há bastante tempo, ou seja, o Sporting já está nesse patamar a que está a chegar o Benfica agora. A ideia que dá é que, por exemplo, o Austin jogou frente ao Mónaco em completo sacrifício, a perna toda ligada à volta, a ligadura à volta do joelho, todo remendado para conseguir dar o seu contributo e depois também vai mais cedo ou mais tarde começar a aparecer o desgaste físico, já se vê em muitos jogadores, por exemplo o Tomás já saiu no outro dia também precisamente por isso, ou seja, o Tomás saiu precisamente por uma questão de fadiga muscular. Ele disse no final do jogo que os adeptos podiam estar tranquilos, não era uma lesão, mas estava com muito cansaço acumulado. Dá para perceber isso em vários jogadores, mesmo o próprio Sheldrop. E às vezes o pessoal diz que, ok, mas porquê que ele acaba por ter tanto cansaço e ter que ser gerido se só jogou a partir de janeiro? Às vezes é um bocadinho por aí, ou seja, ter ritmo competitivo constante ajuda a ter uma resistência física totalmente diferente de quem entra e faz vários jogos de alto nível. E ele jogou com o Sporting de Braga, com o Sporting, com o Mónaco, com o Barcelona, com a Juventus, ou seja, são jogos de muita intensidade e não são jogos propriamente de início de época contra equipas menores e sem Liga dos Campeões por meio, etc. Portanto, eu diria que agora inicia-se uma nova fase da temporada, onde o Futebol Clube do Porto e Sporting não têm jogos a meio da semana na grande parte dos casos. O Benfica vai manter pelo menos até aos oitavos, ou seja, depois logo se vê, mas pelo menos até aos oitavos vai haver mais 2 semanas que o Benfica vai jogar ou com o Liverpool ou com o Barcelona, mas vai haver 2 semanas ocupadas com jogo a meio e vai ser muito complicado para Bruno Lage fazer aqui a gestão física, até porque começam a aparecer lesões também, como eu estava a dizer. Queria-vos dizer também que isto acaba por ter aqui algum impacto nas ambições internas. O Vitória já abdicou praticamente, vendeu muita gente em janeiro, trocou de treinador. Portanto, eu diria que o Vitória abdicou de fazer um top 5 na Liga Portuguesa, que costuma ser o objetivo do Vitória. Portanto, vai-se dedicar a fazer um feito histórico e chegar o mais longe possível naquilo que é a Conference League. Já o Benfica acaba por ter aqui um cenário diferente, porque tem muitas competições onde pode estar inserido e
vai ser complicado, como eu estava a dizer, mas por outro lado, a parte financeira da Champions, a montra da Champions, vai fazer com que os jogadores talvez se superem muitas das vezes naquilo que é o cansaço físico e muitas das vezes a parte anímica, a parte da ambição do jogador, a montra, a parte financeira, acaba por fazer com que os jogadores se superem, mesmo havendo cansaço. Já do lado do Futebol Clube do Porto, a crise acaba por se agravar, porque acaba por ser mais uma derrota e a única vitória que acaba por ter existido agora, ou as únicas duas vitórias de Anselmi, é em Israel contra o Maccabi, salvo erro, Tel Aviv. Um, uma vitória na negra, uma vitória que podia não ter sido, mas o que interessa é que foi e que aconteceu, mas que custou muito aos jogadores do Porto manter aquele resultado, aquele 1-0 até final, e depois mesmo contra o Farense, o gol acaba por ser ali um pouco polémico, e depois mesmo ao cair do pano, o Farense podia ter feito o empate. Portanto, não é um momento muito saudável que se vive naquilo que é o início dos trabalhos de Anselmi. E o Rui Borges, idêntico, ou seja, eu diria que as duas equipas que estão fora e que têm mais tempo livre, isso poderia ser uma vantagem, mas neste momento já não sei se é uma vantagem, porque estas equipas precisam de ganhar rapidamente para entrarem nos eixos, na ótica dos seus adeptos e dos seus treinadores, claramente. E o que se vê são duas equipas a desligar, com descontrole emocional, a perderem a cabeça durante o jogo, a perderem o fio de jogo, a não conseguirem pôr em prática um bom futebol, e isso acaba por prejudicar certamente aquilo que são as ambições durante os jogos do Porto e do Sporting. Já o Benfica, não é que esteja a jogar muito, o Benfica não está a jogar muito, longe disso até, o Benfica tem muitos problemas coletivos e até alguns individuais também, mas dá para perceber que o clima que se vive pode levar aqui a permitir que os adeptos e a equipa, o treinador, consiga esperar coisas boas, porque apesar de ser, por exemplo, houve aquela questão dos áudios, aquela questão da derrota com o Casa Pia, um ambiente muito polémico, mas agora há uma certa, dá para perceber que o grupo está junto, ou seja, não há a instabilidade que se vê, por exemplo, no Futebol Clube do Porto, e ainda agora o Samu, por exemplo, criticou os colegas de equipa, portanto, dá para perceber que claramente há aqui uma união diferente no Benfica, mas também vai haver desgaste e vamos ver como é que isso se vai proporcionar daqui para a frente. O certo é que entramos na fase decisiva da temporada. O Benfica já conhece o Barcelona, não conhece o Liverpool de jogar, claramente que as equipas hoje em dia conhecem todas umas às outras e há ferramentas para permitir esse estudo, mas ou seja, com o Barcelona qualquer adepto também já viu que é possível lutar taco a taco num jogo contra o Barcelona. O facto de ser a duas mãos vai mudar aqui um bocadinho o cenário, porque vai haver um jogo na Luz, vai haver um jogo seja em Anfield ou em Camp Nou, portanto vamos ver como é que se vai dar aqui a equipa de Bruno Lage perante um cenário de jogo a duas mãos. Agora com o Mónaco, por exemplo, podia ter fechado a eliminatória no Mónaco, não fechou e depois em casa foi muito complicado. E se pensarmos que o Barcelona e o Liverpool estão acima de um Mónaco, acaba por ser ainda mais difícil de passar esta eliminatória, mas diria que não é impossível, porque essas equipas, o Liverpool está claramente num patamar superior ao Barcelona, na minha opinião, mas mesmo o Liverpool tem aqui e ali um deslize que pode fazer com que o Benfica possa sonhar. Portanto, sobre este momento da jornada europeia, era o que eu tinha para vos dizer e estejam aí para mais conteúdos que eu prometo trazer sempre que houver algum tema para se falar, claro. Até breve.